Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Brasileirão 2023, dia de Goiás e Vasco aqui na tela do NS Futebol. A gente já vai direto para a análise. Por estilo de jogo, 50-49, que é para matar o torcedor do coração, né? Então assim, as duas equipes na situação que estão, precisando de ponto. Chega o analista e fala, não, mas é um jogo igual, praticamente, você tem ali um 50-49, ou seja, uma grande chance de empate de duas tristezas para cada uma das equipes, né? Mas relaxa, as coisas pioram ainda, claro, porque nesse mesmo cenário que a gente está vendo, quando passa para o mando de campo, quando você sai dos estilos de jogo e passa para o mando de campo, 49-45, ou seja, um ligeiro favoritismo do Goiás, mas nada que defina o jogo, né? Nada que seja uma grande diferença entre o comportamento das equipes. Então, vamos à análise do que você, torcedor do Goiás e do Vasco, ou dos adversários, também podem esperar para esse confronto. Mais passes, um pouco mais do Vasco, mas é o famoso 50-50 de posse de bola, tá? Progressão, mais do Goiás. Aí você já tem uma diferença maior. Por quê? Passes mais longos, principalmente explorando mais os laterais, a subida tanto do Hugo pela esquerda quanto do Maguinho pela direita começam a fazer mais sentido, começa a ter um pouco mais de posicionamento das laterais. Para quem se jogou contra São Paulo, Goiás e São Paulo, eles exploram bem as laterais, né, com os pontas e também com os laterais, então isso facilita essa progressão aqui ser maior do que a equipe adversária. Já na hora de pressionar, nenhuma das duas pressiona, e por mais que seja algo vantajoso ao Goiás, é quase que o mesmo critério, quase que o mesmo valor. Então não leva em consideração tanto. As duas equipes não pressionam, não fazem questão de recuperar a bola rápido, não é a intenção, e isso faz com que essas equipes acabem deixando o adversário jogar e progredir por vezes dentro do campo. Tá? Na hora de sofrer a finalização, por bloqueio o Goiás vai melhor e por ação do goleiro o Vasco vai melhor. Aqui você tem um equilíbrio, mas uma pequena vantagem do Goiás pela diferença do bloqueio em relação ao Vasco. Tá? O do goleiro está muito próximo, tanto o Tadeu quanto o Léo Jardim estão próximos das ações, mas a defesa do Goiás com relação à defesa do Vasco, aí, óbvio, dentro do mando de campo, né, favorável ao Goiás e contrário ao Vasco, a defesa do Goiás está um pouco melhor nesse sentido. Tá? Além disso, quando vai para o ataque, você passa a ter mais finalização do Goiás e maior taxa de conversão do Goiás. A diferença é grande? Não. Assim, nenhuma das duas equipes são especialistas em chutar muito certo ao gol, nem fazer muitos gols. Então, nesse cenário, você acaba tendo mais dificuldade. Tá? Quando a gente vai entender o Goiás jogando contra equipes parecidas com o Vasco, você passa a ter o seguinte. O que modifica para o Goiás? Você está vendo aí em laranja o Goiás jogando em casa, que é o que a gente acabou de ver, e contra equipes parecidas com o Vasco em azul. Qual que é a única modificação que passa a ter? Um pouco mais de passe e um pouco mais de progressão. Você fala, poxa, maravilha, sou torcedor do Goiás, um pouco mais de passe, um pouco mais de progressão é sucesso, né? Não. Por quê? Porque se eu tenho que dar um toque a mais, um passe a mais, eu estou tirando o tempo da jogada. Estou temporizando a jogada, estou colocando mais tempo para ela ser realizada. Como a equipe do Goiás precisa da velocidade, colocar mais tempo é chutar menos. Entendeu? Então é ruim. É um cenário de cair um pouco a nota do Goiás. Já quando a gente vai para o Vasco, o que acontece é o inverso. O pior cenário do Vasco é jogar fora de casa. Esse é o pior cenário. O que acontece com o Vasco quando joga contra equipes parecidas com o Goiás? O Vasco pressiona um pouco mais, tem mais passe e tem mais progressão. Iago, isso é bom ou ruim? Equilibra, mas em grande parte é bom, tá? Pelo seguinte, eu bloqueio um pouco mais, que era a dificuldade. Mas a ação que passa para o Léo Jardim é uma ação muito mais difícil de defender do que era anteriormente. Então há um equilíbrio na parte de defesa. Eu sofro mais ou menos o mesmo tanto. Entendeu? Eu bloqueio mais vezes, mas quando passa do bloqueio, aí fica mais difícil para o goleiro. Já na parte ofensiva, eu tenho mais ou menos a mesma taxa de conversão. Eu não converto muito mais, mas eu chuto mais vezes. Por tentativa e erro, eu faço mais gols. Então, se o jogo pender para o mando de campo, Goiás é favorito. Se o jogo começar a pender para os estilos, ter um pouco mais a posse do Vasco, por exemplo, pode ser um jeito legal do Vasco conseguir produzir os gols. Tá? Então, assim,
começa a ficar mais igual a situação. O que a gente pode falar, e aí voltando um pouco o gráfico aqui, em termos de placar, né? Então, o que a gente pode olhar em termos de placar para esse cenário? Se o Goiás fizer o primeiro, a tendência é o Goiás ficar como franco favorito da partida e se aumentar muito a vitória do Goiás, a tendência de vitória do Goiás, e aumentar também o empate, mas principalmente a tendência de vitória do Goiás. Se o Vasco faz o primeiro, há um aumento da tendência de vitória do Vasco e também um aumento da tendência de empate. Mas aí, para cravar essas situações, é muito mais provável um segundo gol, tá? As duas têm dificuldade. Então, o primeiro gol, estrategicamente, vai ser muito importante. Pode ser que não seja decisivo para o Vasco, principalmente jogando como visitante. Mas ele vai ser muito importante para você poder controlar o ritmo do jogo. O que é controlar o ritmo do jogo para essas equipes? É abdicar da posse, é fazer uma linha defensiva muito mais abaixo e poder explorar o contra-ataque com os jogadores mais rápidos que tem. Quando você faz isso contra equipes que também querem fazer isso, você tem uma vantagem estratégica, porque a outra equipe depende dessa velocidade que você está tirando dela, justamente por não ofertar espaço de campo. Tá? Então é por isso que a gente tem que analisar todos esses pontos para definir como tende a ser o jogo a partir do 0-0 e principalmente como tende a ser o jogo depois de algum evento que possa modificar o placar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com massa para de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.